Nós vimos na primeira aula, gente, que computadores trabalham com símbolos, em particular só com 2 símbolos, um tantão desses 2 símbolos, mas são 2 símbolos só. Então você vai ter representar coisas aí com um tantão de bits. Agora, se você olha um tanto de bits lá, uns e zeros, assim, uma confusão ali, o que aquilo quer dizer? O que aquilo está representando? Intrinsecamente nada. Certo? Ou seja, bits só tem significado quando você estabelece uma convenção de interpretação. E você pode estabelecer a convenção que você quiser, você bem entender. E a gente faz muito isso programando. Vamos falar assim, eu vou representar isso desse jeito, vou representar aquela outra coisa desse jeito, entendeu? E isso funciona muito bem enquanto você está vivendo sozinho, enquanto você está trabalhando sozinho. Agora, se você quer se comunicar com outras pessoas, se você quer utilizar circuitos como os que nós veremos hoje aqui, circuitos que fazem certas operações que dependem, que contam com uma certa codificação dos seus dados, você tem todo o interesse em utilizar esses códigos de aceitação mais ampla. Tá bom? Porque senão você fica perdido no mundo. Na hora de você mandar um e-mail, você manda codificado com o seu código aqui, chega no outro computador, é outro código, como é que fica isso? Tá bom? Ou seja, não pode ser assim. Então, às vezes, o uso de um código de aceitação mais ampla é imperativo. Certo? A penalização é muito alta para você ignorar. Em 1967, bom, dada a confusão que foram os primeiros computadores, gente, cada um adotava o código que queria mesmo, cada fabricante. Então, isso aí foi dando problemas, e um primeiro código que surgiu foi o ASCII. Certo? O ASCII surgiu em 67, tá bom? É American Standard Coding for Information Interchange. E ele se destinava a uma função super nobre, certo? Que é a codificação de caracteres para a comunicação com os seres humanos. A gente consegue a comunicação escrita, tá bom? A gente consegue ler, a gente consegue escrever num teclado, tá bom? Através de caracteres. E é exatamente isso daí que o ASCII pretendia atender. Então ele se comunicava, naquele tempo era teletipo, tá vendo? Teletipo é uma máquina de escrever comandada por um computador, e você tinha coisas que comandavam esse teletipo, como por exemplo, fim de transmissão, ou troca de linha, tá bom? Que são esses códigos que estão aqui, tá bom? Você tinha codificações, entendeu? Para espaço em branco, preciso de um código, tá bom? Para parênteses, fecha parênteses, mais, asterisco, menos, e outro ponto e vírgula, tá bom? Para outros sinais como esses, tá bom? Para os algarismos, tá? De 0 a 9, letras maiúsculas e minúsculas. Eram 7 bits, então 2 elevado a 7 possibilidades, certo? São 128 possibilidades. Isso era o suficiente para representar isso tudo que está aqui, que atendia muito bem os americanos. Europeus, como nós, tá bom? Precisam de acentos, cedilhas e outras coisas. O pessoal começou a reclamar, né? Imagino que os franceses tenham reclamado bastante. Então foi criado o ASCII estendido. Tá bom? Acrescentaram um bit, multiplicando por 2, então, as possibilidades, passaram a ter 256 possibilidades, onde havia espaço, então, para a representação de cedilhas, a caracteres acentuados, etc. E, evidentemente, o mundo é maior do que isso, tá bom? E, hoje em dia, o código para representação de textos é o Unicode. Certo? O Unicode é um código que vai até 4 bits, e que representa, gente, todos os caracteres, todas as línguas vivas e mortas que já se conheceu. Então, todos os ideogramas chineses, caracteres arábicos, japoneses, sânscrito, coreano, o que vocês pensarem, tá bom? De linguagens vivas e mortas, tudo cabe dentro do Unicode. E, em particular, tem uma parte do Unicode que chama UTF-8, que eles projetaram o Unicode de tal forma que ele fosse compatível para a representação dos caracteres ocidentais, tá bom? Com o ASCII, tá bom? Então você não perdia o que já estava codificado em ASCII, é o Unicode restrito àquela parte ali. A gente precisa também representar números, e a gente pode representar números usando ASCII ou Unicode, qualquer outro caractere que te permita representar os algarismos, tá bom? Por exemplo, se você quiser representar 128, tá bom? Isso aqui é a representação de 1, do algarismo 1, tá bom? Do símbolo, do caractere 1, tá bom? Esse aqui de 2, tá bom? Na tabela ASCII lá, do ASCII estendido, tá? Com 8 bits. E esse aqui de 8.
Tá bom? Você gasta ao todo 24 bits. Tá bom? Esse formato é muito bom para quê, gente? Para a gente entrar com os números no teclado, tá bom? E para a gente ler números numa tela ou impressos numa impressora. Tá bom? Mas para fazer contas, ele não é bom, não. Certo? Nós vamos ver aqui agora outros tipos de representação. Por exemplo, o número 123, certo? Você pode representá-lo como um número na base 2. Certo? O número na base 2 é igualzinho a um número que a gente está acostumado, os números decimais que a gente está acostumado. Tá bom? O algarismo menos significativo multiplica 10 a 0, o seguinte 10 a 1, depois 10 a 2, depois 10 a 3. Em binário é o quê? 2 a 0, 2 a 1, 2 a 3. Por aí vai, tá bom? Por exemplo, então essa sequência aqui de bits, tá bom? Isso aqui representa 1 vezes 2 a 0, mais 1 vezes 2 a 1, mais 0 vezes 2 a 2, babá, até 1 vezes 2 a 6, tá bom? A soma disso daqui dá 123. Ok? Quantos bits que a gente gastou aqui? 7 bits comparado com aqueles 24. Tá bom? Além disso, vocês vão ver ainda hoje que para fazer contas, esse formato aqui é muito melhor. Como é que você converte, gente? Vocês vão precisar de vez em quando pegar um número decimal e converter para binário. Tem várias formas de você fazer essa conversão. Uma delas é usando essa tabela aqui de potências de 2. A tabela aqui, ó, 2 elevado a 0, tá vendo? Dá 1, tá bom? 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a 10, 1024. O número que você quer converter, ele não pode ser maior que o maior número presente na sua tabela. Você precisa de uma tabela suficientemente grande para superar o número que você quer converter. Então, como é que você converte 123, por exemplo? Você procura aqui, 123 não está expresso como uma soma de potências de 2, que é o que a gente deseja. Tá bom? Se a gente conseguir converter 123 em uma soma de potências de 2, pronto, está resolvido o nosso problema. Então, aqui, ó, 123, eu procuro aqui qual que é a maior potência de 2 que não supere 123. No caso, 64. Tá bom? Porque 128 é maior que 123. Bom, então, 123, 64, está do jeito que eu quero. Tá bom? Isso aqui é uma potência de 2, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair 64 de 123 e vou ficar com o problema de converter 59 para uma soma de potência de 2. Tá bom? Porque esse aqui já é uma potência de 2. 59, o que eu faço? Procuro aqui também a maior potência de 2 que não supere 59. No caso aqui é 32. Tá bom? Então, 59 menos 32, 32 já é potência de 2, tá bom? Sobra 27. 27 eu procuro, dá o 16, 16 é a maior potência de 2 que não supera, tá bom? Sobram 11, 8, sobram 3, 2, sobra 1, 1 sobra 0. Tá bom? Então, 123 é 1 mais 2 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64. Tá bom? Está expresso como uma potência de 2. Então, para a gente fazer uma coisa dessa forma aqui, ó, fica muito fácil. Tá bom? É direto. Bom, essa aqui, gente, é uma aplicação para binário sem sinal que está presente aí em todos os displays, tá certo? Para a nossa visão, certo? Faz com que toda cor que a gente consiga perceber possa ser decomposta em sinais de verde, azul e vermelho. Tá? Red, green, blue, é o RGB. Vocês devem ter visto por aí. Então, como só tem intensidades positivas, não negativas, tá bom? Pode ser 0 até um limite máximo, tá bom? Então, aqui, ó, você pode representar as cores, tá bom? Com 24 bits, tá bom? Dá uma qualidade muito boa. Você pega 8 pro vermelho, 8 pro verde, 8 pro azul, 8 bits para cada uma dessas cores, tá bom? E você consegue representar com uma qualidade muito satisfatória todas as cores que a gente consegue perceber. Mas nós precisamos representar também números negativos. Bom, como que a gente representa um número negativo em decimal? Você escreve lá, menos 73. Tá bom? Você põe um tracinho antes do número. Computadores não tem tracinho, gente, só tem bits. Tá? Então você precisa usar bits para isso daí. Então, uma representação muito natural
é o seguinte, você pega o bit mais à esquerda, por exemplo, você pega o bit mais à esquerda e faz, esse aqui é um bit de sinal. Se ele for 0, o restante aqui é o valor absoluto e o valor mesmo do número que eu quero, ou seja, o número é positivo. Se ele for 1, o restante é a representação como binário sem sinal do valor absoluto do número que é negativo, se ele for 1. Ou seja, é um sinal e uma amplitude. Dos 8 bits, se você tiver 8 bits, você vai gastar 1 para o sinal, você vai ter 7 bits para você representar, tá bom? Então, se você tiver 8 bits, que antes você representava como inteiro sem sinal, você era capaz de representar os inteiros entre 0 e 255, tá bom? Agora, usando o sinal, você vai representar os inteiros entre menos 127 e mais 127. E para o 0, você tem mais 0 e menos 0, que é o número todo cheio de zeros, tá certo? Exceto o bit mais, que seria o mais significativo, tá bom? Que se ele for 0, é mais 0, se ele for 1, é menos 0. Essa é uma possibilidade, tá bom? Mas bits, né, são representados do jeito que a gente quer. Tá? Está lá um tanto de bits, eu falo assim, quer saber? Esse 000 aqui, ó, bom, que interpretado como binário sem sinal é equivalente ao decimal 0, eu vou dizer que isso daqui é a representação de menos 3. Tá vendo? Ao invés de representar 0, isso aqui está representando menos 3, por convenção. Tá bom? E cada um deles, eu pego o que ele representa como binário sem sinal e diminuo 3. Isso aqui, por exemplo, é a representação de 1, interpretado como binário sem sinal. Interpretado como binário com deslocamento, certo? No caso aqui, ele é menos 2, tá certo? Que é 1 menos 3. Bom, essa configuração aqui, ó, 1, 1, 1, que seria 7 como um binário sem sinal, é 7 menos 3, que é 4. Tá bom? Ou seja, você diminui 3 de cada valor que você pega. Isso aqui é uma outra convenção que existe para a representação de números negativos. Mas essas duas representações, elas são bastante naturais, mas a maior parte que eu digo, sobre todos, tá bom? Os computadores, eles representam inteiros negativos em uma notação que se chama complemento de 2, que ela é um pouquinho mais complicada, mas ela tem uma motivação econômica muito forte para ela, porque ela simplifica muito os circuitos para soma e para subtração. A representação ela é da seguinte forma, tá bom? O valor, aqui, se você tem o seu valor aqui com 3 bits, tá bom? O valor representado é o seguinte, é menos 4 multiplicado pelo bit mais à esquerda, mais o restante dos bits interpretados como binário sem sinal mesmo. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, para esses 4 primeiros aqui, o B2 é 0, tá bom? Então, o que está representado aqui como binário sem sinal é o que está representado também como complemento de 2. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui é 0, aqui é 2, aqui é 3. Bom, agora, quando o B2 vale 1, isso aqui fica valendo menos 4. Bom, então é menos 4 mais o restante dos bits interpretado como binário sem sinal. Bom, então aqui dá, ó, 1, 0, 0 é o quê? É 0 menos 4. Tá bom? 1, 0, 1 é 1 menos 4, que dá menos 3. Tá bom? Até esse daqui, que é 3 menos 4, que dá menos 1. Tá bom? Um pouco estranho, tá bom, gente? E fica difícil explicar para vocês a lógica disso daqui, mas um dos fatores que determinam isso daí, e é decisivo, tá bom, gente? Todo mundo adota complemento de 2, é que para você achar menos n a partir do número, você faz o seguinte, você inverte todos os bits e soma 1 ao resultado dessa inversão. Assim, ó, dessa forma aqui, ó, tá bom? Você tem aqui, ó, 0, 1, 0. Certo? Isso aqui é a representação de 2 na base 10. Se eu inverter os bits aqui, tá bom? O 0 passa para 1, o 1 passa para 0 e o 0 passa para 1. Tá bom? Isso aqui é interpretado como binário sem sinal, tá bom? 5 na base 10. Se você somar 1, você vai ter 6 na base 10, né? Que é 1, 1, 0, tá? 4 mais 2. Tá vendo? 1, 1, 0 é a representação de menos 2. Bom, e a inversão de bits é uma operação muito barata, muito fácil de fazer. E somar 1 também. Então é esse que é o motivo da grande adoção do complemento de 2 para a representação de inteiros negativos, tá? Positivos ou negativos.
Assim como a gente sabe que o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23, tá bom? Ninguém escreve um número com 23 algarismos para representar o número de Avogadro. Tá certo? Você gasta 6,02, 3 algarismos aqui, o 10 podia estar implícito, tá certo? Você gasta mais 2 com o 23. Você gasta 5 algarismos para escrever esse número. Tá bom? Com o uso da notação científica. Tá bom? Que serve para quê? Para você representar distâncias astronômicas, distâncias subatômicas. Tá bom? Números com valores absolutos muito grandes ou muito pequenos. Tá bom? Então a gente faz a mesma coisa. Você usa potências de 2, tá bom? E separa em mantissa e expoente, tá bom? Em sinal, tá bom? Os seus bits, você põe cada um representando uma dessas coisas, e é assim que você interpreta 32 bits de um número. Então existe um padrão mundial para isso, que é esse I3E754, que ele tem duas versões, uma de 32 bits e uma de 64 bits. Tá? Essa aqui conhecida como precisão simples, e essa aqui de precisão dupla. Esses 32 bits da precisão simples são 1 bit de sinal, tá bom? 8 bits de expoente e 23 de mantissa, tá? Ou significando, é o sinônimo. Tá? Mantissa é assim, 6,02 vezes 10 a 23, o 6,02 é a mantissa, 23 é o expoente. Tá bom? Mantissa e significando são sinônimos. 64 bits, você só precisa de 1 bit de sinal, não precisa de mais um. Tá bom? Você tem 11 de expoente e 52 de mantissa. Então essa notação de ponto flutuante, ela usa um pouco das duas outras que a gente viu aqui. Tá bom? Uma, sinal e amplitude, porque esse sinal aqui é o sinal, esse bit de sinal é o sinal do número inteiro. Tá bom? O expoente, eu tenho 8 bits de expoente, tá bom? E eu quero representar números muito pequenos, então eu quero ter expoentes negativos. Tá bom? Então adota-se a representação por deslocamentos. Com 8 bits você desloca o valor de 127. Tá bom? 8 bits interpretado com binário sem sinal, você vai de 0 a 255. Interpretado com deslocamento, vai de menos 127 a mais 127. Ou menos 128 a mais 127, não sei direito. Tem um a mais ou a menos aí que eu preciso olhar com detalhe aqui. Bom, 64 bits é a mesma coisa, só que com mais bits. Para isso daqui, você tem mais precisão. Então aqui, ó, tá vendo? Aqui é um padrão aqui, tá bom? Aqui com 32 bits, tá bom? Numerados de 0 até 31. Então o bit 31 é o sinal, esse número que está aqui é positivo. Esse aqui é o expoente, e esse aqui é a mantissa. Esses bits aqui, tá bom? Do 0 até o 22, compõem a mantissa que é normalizada. Normalizada é o seguinte, 6,02 vezes 10 a 23, 602 tá bom? Vezes 10 a 21, ou 0,00602 vezes 10 a 26, são representações para o mesmo número. Tá bom? Mas a gente diz que essa primeira aqui está normalizada. Normalizada quer dizer um algarismo diferente de 0 antes da vírgula. Tá bom? Então essa aqui não está normalizada porque ela tem 3 algarismos antes da vírgula. Essa aqui não está normalizada porque o algarismo antes da vírgula é um 0. Tá bom? Então só essa aqui que está normalizada. Quando a gente está falando de potências de 2, a primeira casa depois da vírgula é o quê? Ela é o multiplicador de 2 elevado a menos 1. A segunda casa de 2 a menos 2. A terceira casa de 2 a menos 3. Igualzinho na notação decimal. Então, a primeira casa decimal, 10 a menos 1. Segunda, 10 a menos 2. Terceira, 10 a menos 3. Então, agora, em binário, certo? Para ser normalizado, você tem que ter um algarismo diferente de 0, um único, tá certo? À esquerda da vírgula. Qual que é o único algarismo que pode ser, gente? Só podia ser 0 ou 1, só pode ser 1. Tá bom? Então você não gasta, como sempre é 1, a parte inteira da mantissa, você não gasta bits para representá-lo. Então, aqui, gente. Olha aqui um exemplo com um número de 32 bits. Tá bom? Você tem aqui um 0 aqui, quer dizer que esse número todo aqui é positivo. Aqui você tem um expoente que
tá vendo? Interpretado como binário sem sinal, dá 159. 159 é o quê? 128 mais 16 mais 8 mais 4 mais 8. Esses aqui dão zero porque os bits aqui são iguais a zero. Bom, então daria 159 menos 127, isso aqui eu estou representando, na verdade, um expoente de 32. Bom, aqui então é 1 que fica escondido, tá bom? Mais 0,5, mais 0,125, mais 0,03125. Bom, então esse aqui é o significando, a mantiça, tá bom? Então o número que está representado aqui é isso aqui, 1,65625 vezes 2 elevado a 32, que dá esse valor aqui. Tem aqui, tá bom? Por isso mesmo, aqui não está representado 159, se interpretado como binário sem sinal, aqui seria 2 elevado a 159, mas eu estou com deslocamento de 127. Então, 159 menos 127 dá os 32. Entendeu? Se aqui tivesse 1, eu estaria falando de menos 126. Tem ainda, gente, quando se definiu esse padrão I3E754, tem algumas coisas que tiveram uma série de convenções para ajudar diversos algoritmos numéricos, para trabalhar com eles. Tá bom? Então, expoentes com todos os bits iguais a 1 ou todos os bits iguais a 0, eles têm interpretações especiais. O 0 é representado por expoente e mantiça com todos os bits iguais a 0. Tá bom? Você tem mais 0 e menos 0 aqui também. Expoentes com todos os bits iguais a 1, eles representam not a number, NaN. Tá bom? Isso é... Se você divide um número por 0, qual que é o resultado daquilo ali? Não é um número. Tá bom? Daí você põe esse número aqui e o hardware do seu computador interrompe o seu programa, dá um aviso, fala assim, aconteceu alguma coisa errada aqui. Então tem uma convenção para isso daí. Você tem também representação de infinito, mais infinito e de menos infinito. Bom, e os computadores fazem as contas de acordo com isso daí. O mais infinito e menos infinito, gente, não é esse infinito que a gente pensa nele aqui, não. É uma representação em bits, em 32, em 64 bits, que é tratado pelo hardware da mesma forma como o infinito seria. Certo? Então, o infinito é maior que qualquer número, que não seja o próprio infinito. Bom, infinito mais x é infinito, infinito menos x é infinito. Tá bom? E por aí vai. Então o hardware trabalha com isso daí que te permite fazer contas desse tipo. Tá bom? E ainda existe uma outra coisa aqui que são números denormalizados, certo? Que é para representar valores muito pequenos mesmo. Tá?